Olá a todos. Eu vim explicar sobre o banco de dados do Geontology, que é um banco de dados de termos Go, né? E para a gente entender isso, ele também faz uma análise de enriquecimento de termos Go. E para entender isso, a gente precisa lembrar de genes ortólogos, né? Que seriam genes que vieram de um ancestral comum, mas que divergiram por especiação, né? Então, em espécies diferentes com a cópia do mesmo gene. E esse gene tem uma mesma função. Aí a gente vem o segundo termo importante de lembrar, de saber, né, ontologia. O que que seria? Ontologia é você ter termos específicos para representar um campo, né, uma área, e que você consegue ter outros termos mais específicos, né, que vão ficar se relacionando com o termo anterior, né, dessa forma aqui. Então você tem uma coisa desse jeito aqui. A princípio, o Gen Ontology, ele vai dividir nessas três primeiras subcategorias: funções moleculares, componentes celulares e processos biológicos, né? Então ele vai fazer essa divisão de primeira, depois os termos Go vão aparecendo dentro dessas subunidades aqui, tá? Vou mostrar aqui como é que é o site. Deixa eu compartilhar. Então, aqui no site do Genontology, a gente tem algumas coisas, né? Aqui a gente tem a última vez que foi atualizado. Eu considero ele um banco de dados secundário, né? Porque ele tem uma curadoria com essa ferramenta aqui, né? Ele consegue fazer e ele consegue filtrar algumas coisas, né? Fazer algum filtro. Aqui tem os dados gerais dele e aqui a gente consegue ver sobre, né? Quem financia o projeto, quem fundou o projeto, as pessoas que contribuem para esse projeto. Se você quiser citar o projeto, entre outras coisas, né? O banco de dados dá para você fazer bastante coisa. Dá para fazer downloads sobre outras coisas, ajudas e por aí vai. Então, a principal ferramenta dele aqui, né? Você consegue pegar termos Go, né? Ou IDs de algum gene, botar aqui, e aí você consegue ter informação sobre esse termo Go, né? Dessa forma aqui. E aí você pode ir clicando aqui e ele vai te dando mais informações. A principal ferramenta, né, que normalmente é utilizada em Genontology vai ser por causa dessa análise de enriquecimento dos termos Go, que é feito com o Panther. Então, basicamente, você vai dar aqui qual o subgrupo principal que você quer, qual a espécie modelo, né, de referência que você quer utilizar, de genes, né? E aí, no caso aqui, eu botei uma lista, né? É sempre bom botar uma lista, que eu botei aqui o exemplo. E ele dá uma perguntinha até aqui. Enfim, aí você roda o programa, ele demora um pouquinho para rodar, mas é bem rápido. Aqui ele dá uma revisão sobre o que você deu para ele, né? Aqui ele repete de novo o primeiro subgrupo que você escolheu. Aqui o total de genes da referência, total de genes da amostra que você deu, né? Da lista que você deu de IDs, que foi mapeado, que não foi, e por aí vai. Você aqui, então, vai ter essas colunas, essa tabela que é o importante. Então, primeiramente aqui, ele vai dar o primeiro termo específico, né? Depois desse que você escolheu. E aí ele vai fazendo as indentações aqui, como se fosse ligando, né? Esse termo com esses aqui. Sendo que quanto mais abaixo, né? Mais indentado tiver, não é nem abaixo, quanto mais indentado tiver sobre um termo, mais geral é o termo. Então aqui esse termo é bem geral e ele vai se especificando até subir aqui, né? Essa é a primeira informação que você tem. E aí aqui você começa a parte legal. Você
pega a quantidade de genes da referência e ele vai mostrar aqui a quantidade de genes por termos GO que você obteve. Aqui é a mesma coisa, só que para a amostra que você deu, né? Nessa coluna aqui, ele dá uma expectativa, que seria uma proporção que ele se baseia, no caso aqui, né, da referência, o que era para ser esperado na sua amostra. Então, se você tem 2 genes aqui de 20 mil e pouco, essa proporção é quase zero. E aí ele mostra aqui, né? Aqui deu 2 para 36 que ele conseguiu, né? 39 no caso, que ele conseguiu mapear. E aí ele vai mostrar isso no enriquecimento. E aí ele vai mostrar que esse gene aqui, ele tem uma proporção maior do que era o esperado, né, baseado na referência que o site tem no banco de dados dele. Esse mais e menos, você já sabe se a proporção está maior ou não, e aqui a quantidade de vezes que ele está enriquecido, que é o termo que se usa, um gene, né, num termo Go. Aqui são termos de confiabilidade, né? O p-value e o FDR. Então, ele vai organizar essa tabela, que ele chama aqui de hierarquia, que vai ser baseado nesse enriquecimento aqui. Por isso o nome da análise de enriquecimento. Você consegue baixar essa tabela, você consegue ter todas essas informações aqui, e é basicamente para você usar com metagenômica, transcriptômica, você consegue aproveitar essa ferramenta aqui, juntamente com o banco de dados que ele oferece no site.